se desenvolvendo aqui. Por quê? Porque ela vai ter entre 2 rios, então vai ser um local muito bem cotado, muitas brigas, muitas guerras, para poder exatamente ter acesso àquela região. Então muitos grupos vão se identificar com aquela região, porque muitos grupos realmente vão querer aquela região para poder ter o seu sustento, né? Então, onde é que fica a Mesopotâmia? A Mesopotâmia, ela fica aqui, nesse círculozinho. Vai ficar nessa região, a gente vai ver mais detalhado no próximo slide. Mas perceba que ele tá aqui, ó, nessa regiãozinha. Aqui a gente tá botando o Brasil, a Europa, que a gente tá fechando isso aqui, ó. Que saíram da África, vieram para essa região. Então aqui vai ser a primeira região que a gente vai ter indício de uma sociedade se desenvolvendo, seres sedentários que vão estar se desenvolvendo. Então, deixando mais focado a região, aquela região. Essa região que a gente viu aqui é exatamente essa região aqui mais focada. Então, aqui nós temos 2 rios, o Tigre e o Eufrates. Então, você vai ter esse rio e esse rio. E você vai ter a região bastante fértil, que é essa de verdinho aqui, ó. É uma região muito fértil, onde você vai desenvolver todas as civilizações da Mesopotâmia. É essa região chamada Mesopotâmia, toda essa região entre os 2 rios. E é aqui que a gente vai desenvolver as grandes civilizações. Também conhecida como crescente fértil, porque se você olhar que parece uma lua crescente, ó, o formatozinho dela aqui, a lua. Então essa aqui vai ser uma área que vai ser exatamente uma área que vai ser a área mais fértil, que a gente vai ter. Então assim, vai pegar desde a área do Egito, aqui o Egito que a gente vai estudar nas próximas aulas, até essa região aqui do Golfo Pérsico. Deixa o Golfo Pérsico aqui. E, então, essa região toda vai ser chamada de região de crescente fértil, porque é um local muito fértil e a semelhança com a lua crescente. Então, aqui a gente vai ter, né, os primeiros povos da antiguidade. Quais povos que se desenvolveram aqui? Nós vamos ter os sumérios, assírios, babilônicos, que vão estar se desenvolvendo nessa região e que vai conseguir grandes conquistas. Então, aqui a gente tem esse marcadinho aqui, é o crescente fértil, é o que a gente viu, que eu falei com vocês. Aqui, o crescente fértil, essa região. E essa outra região de setinha, ela vai ser a rota de Abraão. Para os que são religiosos, isso vem muito a questão de quando Abraão e Moisés foi para o Egito e tal. Vai ser exatamente essa rota que eles vão fazer. Eles vão sair dessa cidade daqui e vão descer para a região do Egito. Então, mas aí você vai ver depois lá pro final do ano. Mas aqui exatamente só para a gente ter noção de como foi a rota e a noção do que seria o crescente fértil, né? Para vocês verem mais ou menos os povos da antiguidade que estavam aqui, que se desenvolveram aqui. E atualmente, hoje é uma das regiões também muito cobiçadas, né? Tem muitas guerras em volta dessa região, porque é uma região muito rica. E tem, lógico, é uma região fértil, no meio de alguns locais que são, tem locais aí que são muito desérticos. Então, essa região é uma região bastante fértil e que isso vai estimular as pessoas exatamente a quererem estar nesse local. Então, a gente tem, ela faz confronto com o Iraque, Turquia, Síria, Arábia Saudita, deserto da Síria aqui. Então, por isso que eu falei que vai ter muita competição, porque o deserto, geralmente, as pessoas têm pouca água, né, pouca fonte de alimento. Região do Iraque e fronteira com o Irã. Então, esse vai ser o local atual que a gente vai ter a antiga Mesopotâmia. Então, a gente viu aqui os povos que antigamente viviam na Mesopotâmia, a gente vai ver, né, os povos. E aqui, se a gente olhar o mapa atual, ela vai ser exatamente na região do Iraque, próximo da Turquia, do Irã e por aí vai. Como é que vai surgir essas sociedades, as primeiras sociedades? Ela vai ser considerada a mais antiga, a civilização mais antiga, como eu falei, já vai ser estruturada, divisão de trabalho, as pessoas vão ser sedentárias, então tudo isso já vai ser uma característica desse povo. A gente viu durante milhares de anos a migração acontecendo, né? Aqui a gente vai ver exatamente as civilizações antigas, onde eles fixaram, eles formaram sociedades, desenvolveram, vão formar impérios que vão dominar vários locais. Então a gente vai ver o decorrer desse processo, né? Você vai ter, né, uma ideia de que aproximadamente há 10 mil anos atrás, 10 mil anos de Cristo, ou seja, 12 mil anos atrás,
já atraía povos nômades por ser uma região bastante rica, e aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, você vai ter a fixação desses povos e eles vão começar a se desenvolver nessa região. Desenvolver a agricultura e domesticar os primeiros animais. Quando a gente começou a estudar, lembra que eu falei? Eles começaram a fazer a revolução agrícola, eles começaram a domesticar animais, foi exatamente nesse processo, nesse local. As terras eram muito férteis para a agricultura devido à ação do rio. A gente vai ver, principalmente no Egito, que eles vão utilizar muito dessa questão do rio. Por exemplo, o rio em época de cheia, ele vai subir, né? Então, quando ele sobe, ele pega todos os materiais de decomposição, animais mortos, plantas mortas, e levam para a superfície. Então, é chamado de lodo, de humo, que vai entrar, ficar nesse lado, né? À beira do rio. Quando ficar à beira do rio, o rio vai voltar de novo a seu curso normal, porque tem período de cheia, período de seca. Quando ele volta ao seu período normal, aquela área toda em que a gente teve ele subiu, né, entre a água, que a água estava, vai se tornar uma área fértil, então muito fértil. Então ali vai ser ótimo para você fazer a questão da agricultura. Utilizar as barragens para melhor uso da água. Então eles já começavam a perceber que ao eles colocarem madeira para barrar o fluxo da água, eles mantinham a água naquele maior quantidade de água naquele ponto e às vezes eles poderiam levar para outro local. Então às vezes botar a barragem, o rio secava, né, na época de seca, mas ela ainda continuava aquela água, porque eles fizeram barragem, então aquela água não desceu. Tornaram-se sedentários, a vez de também, e já que não tinha mais o porquê estar correndo, né, subindo e descendo, porque tinha muito alimento farto ali, não tinha mais o porquê você andar, né? Lembra que eu falo do nômades? Eram pessoas que iam, migravam em busca de alimentos e boas moradias. Então, quando acabava o alimento, eles migravam para outro local. Então, isso vai fazer com que eles se mantenham num determinado local. Então, água abundante, alimento em abundância, já domesticavam animais, então não tinha mais nem por que eles saírem andando. A leitura já tinha o que eles queriam, o que eles precisavam. Na economia, você vai ter uma economia agrária e pastoril. Essa economia agrária e pastoril é exatamente a agricultura e a domesticação de animais. Cultivavam principalmente cereais, trigo e cevada, que são cereais ricos e que você pode fazer muita coisa. Então, os cereais eram bastante importantes nessa sociedade. A gente vai ver que ao longo da sociedade também os cereais eles vão estar bem presentes. Então, tudo vai ser feito à base, quase tudo, à base de cereais. No comércio, eles já faziam comércio, eles começaram a fazer comércio como? Por quê? Exatamente porque é uma região de poucos recursos naturais. Então, como ele não tinha nem madeira, nem minério, o que é que fazia? Eles precisavam, então, ir para outros locais para poder ter esse material. Principalmente, por exemplo, a madeira para construção, a madeira para fazer diques, para conter a água. Então, era muito importante essa questão. Estabelecimento também com outros povos, com os egípcios, que a gente vai ver, que eles, próximo a gente vai ver como eles se desenvolveram, como é que se formaram, e também como eles eram potentes em relação ao comércio em si. Então você já vê que já existia troca de comércio, já existia exatamente essa relação, essa parceria. E possivelmente os rios ajudaram muito nesse processo. E também os povos fenícios. Então esse comércio aqui vai ser bastante rico, ao longo dos anos vai prosperar, que vai sair simplesmente da madeira ou de coisas que não tinham naquela região, para você comercializar alimentos, minérios, tudo. Então, foi um processo lento e gradual. Lembre-se, não estou falando do dia para a noite. Eu estou falando de um processo de desenvolvimento muito mais longo, muito mais complexo que eles vão ter. Os meios de produção sob o controle do Estado e dos templos. Aqui já começa a ter a ideia religiosa. Então, o Estado, ele vai estar acima de todos. Quando eu falo Estado com letra maiúscula, me refiro a governo. Então, nesse caso aqui, o governo, ele vai controlar tudo. E lembrando que o governo aqui, ele vai ser geralmente o rei, e o rei, ele vai ter a função política, de controlar toda a questão política. Política que eu falo é impostos, condução social mesmo, coisas como as pessoas se portam, a produção, controle de produção e os templos. Então ele vai ser a questão religiosa também. O rei ele vai ser uma representação divina, ele vai ser um deus na terra. Então vai ser bem comum nessa sociedade você ter essa relação do rei ser um deus na terra. Aqui eu botei mais ou menos pra gente ver como é que faltou um óbvio, gente. Comércio. É o comércio, faltou aqui embaixo.
comércio. Então, assim, aqui a gente tem uma representaçãozinha, né? Aqui é um zigurate, é um templo. Esse templo aqui que a gente vai ver mais à frente é onde ficava toda a movimentação, tudo acontecia dentro desse zigurate, principalmente como depósito. Aí aqui você tem o zigurate e você tem as pessoas fazendo o comércio em si. Então você já tinha uso de animais para poder fazer a locomoção. Você tinha também as rodas sendo inventadas, os animais como transportar alimento também. Então existia uma série de coisas que a gente pode ver aqui que eles já começaram a se desenvolver, né? E a sociedade, a gente vai ver várias características dos povos da Mesopotâmia, para depois a gente ver os detalhes dos povos principais que viveram na sociedade. Então nós temos o Estado, como eu falei, possuía grande parte das propriedades, tudo é propriedade do Estado. Então, assim, se você tinha uma terra, o Estado lhe forneceu. E ele utilizava muito que as terras eram comuns. Então, os camponeses mais empobrecidos, que não tinham muita influência, geralmente eles trabalhavam para a terra do Estado e pagavam parte de sua produção, ele pagava alimento para o Estado e até para o Estado poder fazer essa reserva e ele distribuir a alimentação. Produção realizada por camponeses livres ou escravos. Escravos aqui, gente, geralmente são escravos de guerra. Então, quando a gente vê aqui, é exatamente de guerra. Por quê? Porque às vezes você derrotava um povo, o povo era muito rebelde e você precisava de mão de obra, porque nem todas as vezes a população tinha sua divisão social, então nem todos podiam fazer a plantação. Então, existiam muitos escravos que faziam isso. Aí, como você tinha muitas divisões de tarefas, a produção, a alimentação e a abundância, você começa a ter a especialização de tarefas. Um grupo vai ser agricultor, outro grupo vai ser guerreiro e outro grupo vai ser comerciantes. Então, aqui você começa a divisão da sociedade exatamente como ela deve se projetar, como ela deve se formar. Surge os sacerdotes, sacerdotisas. Aqui nós temos mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo. Nós temos os primeiros indícios, né, de representantes religiosos, que eram exatamente os sacerdotes sacerdotisas, que eram exatamente as pessoas responsáveis por fazer rituais. Lembrando que aqui as religiões eram mais voltadas para as questões da natureza. Então, quando você tinha, por exemplo, um período de seca, aquela seca, e queria que chovesse, eles acreditavam que era o Deus correspondente à chuva, que era o Deus da água, o Deus da chuva também. Então eles faziam rituais, que exatamente, muitos deles envolviam sacrifícios. Mas quem fazia esses rituais? Eram exatamente os sacerdotes ou as sacerdotisas. Eram pessoas responsáveis exatamente por essa questão do ritual. Disputas por terras e comércio. Aqui a gente vai ver algumas sociedades. Uns grupos que começam a se desenvolver, começam a ficar grandes, muita população, eles vão começar a disputar terras. Então a gente vai começar a ter aqui exatamente a disputa, a briga, as guerras começam a acontecer. Como a gente viu, era da região entre rios, essa região era bastante fértil, então todo mundo queria estar ali. Então a briga vai ser muito forte para aquele local. A gente vai ver que várias sociedades vão estar ali, vão brigar muito para poder ter acesso àquilo ali. Aí eu botei um exemplozinho, né, do possivelmente o cotidiano, de como seria. Você tem aquele zigurate que eu te falei, né, aqui ó, o zigurate é como se fosse exatamente um templo que você ficava armazenamento de alimentos, a questão religiosa. Aqui a gente, eu mostro para vocês mais aqui a parte de cima, geralmente onde você acontecia alguns rituais. Em muitas sociedades você tinha isso. O riozinho, lembre, toda a sociedade vai se construir nesse processo, nesse período, perto do rio, porque é muito mais fácil você ter acesso ao rio do que você se locomover para outros locais. Aqui, olha como já é a divisão, né? Por que é dessa forma? A gente vai ver mais à frente algumas ruínas em que eles começaram a ver as possíveis indícios. Lembra que a gente falou, né, dos indícios, de como é que o historiador vai descobrir a sociedade. Não é à toa, ele vai fazer teorias à base do que eles vão achar. Então aqui a gente vai achar muita ruína de casas. Então eles vão refazer essas casas, os modelos como seriam, principalmente os zigurates, que a gente vai ver também algumas ruínas à frente, e a gente vai ver o cotidiano de como eles se comportavam. Aí aqui já é uma relação mais elaborada, né, de como seria, olha, a sociedade, a gente vai ver como elas eram complexas, como elas já começaram a se desenvolver muito rápido e como eram majestosas as sociedades, né?
Aspecto religioso, como eu falei, já começou a surgir essas ideias religiosas, eles eram politeístas, lembrando, poli são vários, teístas, a gente trabalha com a ideia de Deus, então aqui são vários deuses, então você tem vários deuses, então poli vai ser a ideia de vários, e teístas vai ser a ideia de deuses. Então quando eu digo aqui, eu estou dizendo exatamente que eles acreditavam em vários deuses. Geralmente deuses associados à força da natureza, porque eram, como eu falei, eles não racionalizavam muita coisa. Então, tudo que era fora do normal, né, considerado para eles no período da época, da vivência deles, eles colocavam como se fosse a responsabilização de um deus. E geralmente o deus era voltado à natureza. Por quê? Porque eles viviam de acordo com a natureza. Se chovesse demais, seca, cheia, você quer ver aquela cheia que destruísse tudo, os eclipses, tudo isso eles faziam referência aos deuses, os ventos excessivos, tempestades, tudo era os deuses. Eles também tentavam prever o futuro, né? É aquela ideia, você olhar a questão da natureza, por exemplo, você tem um ciclo de cheia, ciclo de seca, ciclo de normal, tipo, que não tem, que o fluxo segue normal. Então, assim, eles previam o futuro, então eles faziam de acordo com a relação da lua, por exemplo. Como se você olhar, por exemplo, na praia, geralmente lua cheia, ou quando a lua está próximo da Terra, você vê que as ondas ficam maiores, as cheias são maiores, as secas também são secas, né? Quando o mar tá mais recuado. Então, é muito mais exagerado, digamos assim. Então, de acordo com a lua, que esses estudos astrológicos, né? O astrológico é de astro, astro é com essa questão bota aqui espaço, né? O espaço, são os astros. Então ele olhava a movimentação do céu e previa o futuro. Hoje a gente já sabe que tem uma interferência muito grande dos astros. Eu acho que falar Lua, alguns planetas, eles têm interferência na nossa sociedade. Então eles previam o futuro a partir daí. Cada cidade possuía seu deus particular. Então, aqui eles são politeístas, mas, por exemplo, cada cidade tinha seu deus em que eles faziam sua adoração. Por quê? Porque eles se identificavam com determinados deuses, e de acordo com a cultura local também, dos animais que estavam naquele local, das relações da natureza. Porque, lembra assim, que eu falo para vocês, em cada região tem uma característica diferente. Por exemplo, eu não posso chegar aqui no Brasil hoje, eu não posso chegar e dizer que a cultura do Nordeste, ela é 100% igual à cultura do Sul. Não tem como, porque aqui o clima é diferente, a alimentação é diferente, os animais são diferentes. E lá é outra coisa também diferente. Aqui, por exemplo, aqui é mais quente, lá é mais frio. Então, as plantas que temos aqui da Caatinga, nós estamos dando lá são pampas. Então, lá não tem uma vegetação parecida, por exemplo, não tem como a sociedade se desenvolver da mesma forma. Então, aqui tem uma questão da falta de água, lá não tem. Em alguns locais aqui existe um período de muita falta de água, que são períodos de seca, lá não tem. Então, nós temos culturas parecidas, mas também temos culturas muito diferentes. Então, quando a gente for olhar para botar na balança, a cultura da gente não vai ser igual à do Sul. Espero ter entendido um pouquinho essa parte. Por que eu falei isso? Porque para explicar exatamente essa ideia de deuses. Então, a necessidade, por exemplo, de pessoas que vivem no meio da Mesopotâmia, no meio dos rios, não é a mesma da que vive depois do rio. Aqui está o rio, né? Aí botou um rio aqui, outro rio aqui. Aí, por exemplo, a sociedade que vive aqui não é a mesma que vai viver aqui. Ou que vive aqui não vai ser a mesma que vive aqui. Porque você tem influências diferentes. Você tem a vegetação é diferente. Então, até a quantidade de água é diferente. Então, eles vão se desenvolver de formas diferentes. Então, a necessidade daqui, por exemplo, do povo aqui do meio, é dizer, rezar para Deus e falar, olha Deus, eu não quero que tenha cheias muito altas, porque aí diminui muito o espaço da cidade deles. Aí aqui, por exemplo, eles querem que esteja um rio, eles tenham uma cheia boa, para poder chegar até eles. Então, vai ser diferente. Então, o Deus que eles vão venerar vão ser deuses diferentes. Construiu grandiosos templos, como a gente viu os zigurates, que eles vão servir de bibliotecas. A gente vai ver que vão desenvolver alguma escrita.
Então, esses meus povos também desenvolver escritas. É aqui que você tinha aquela ideia que a gente conversou sobre de pré-história, de história. Que a partir desse momento você cria a história escrita, digamos assim. Aí vai ter armazéns de cereais, quando você tem perdido muita abundância, muita alimentação, então vai sobrar alimento, o que é que eles fazem? Não jogam fora, né? Eles vão guardar para poder utilizar depois. Que o bom de cereal é que cereal você pode ter um tempo maior de duração, né, de validade. E observatórios astronômicos. Se a gente olhar, eles vão ser grandes, então vai ser muito mais fácil você visualizar e olhar toda a questão planetária. E surge sim, curiosidade, os signos do zodíaco, o horóscopo, aquele negócio de eu sou de Áries, eu sou de Câncer, eu sou de Capricórnio, eu sou de Aquário. Então surge aí essa ideia. Como a gente falou, a ideia é você vai nascer de acordo com o destaque da constelação. Então eles vão ver constelações e vão olhar e vão fazer com que aquelas estrelas tenham alguns formatos. Então a partir daí eles deram nome a esses formatos e foi aí que você iria ser regido por, digamos, pode ter sido ideia de Deus, né? Você iria ser regido por aquele Deus, porque aquele Deus era aquela formaçãozinha bonitinha nas estrelas, era o seu Deus. Então você vai ser desse signo por causa dessa questão. Isso aqui eu tô falando lá, há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Hoje já tem outras ideias sobre essa questão, que não vem ao caso. É só uma questão de curiosidade mesmo, vou explicar para vocês. Aqui é um zigurate. Olha como é a estrutura dele. Aqui é por cima, essa parte aqui ele é por cima, visto de cima, né? E aqui é como se tivesse remontado. E aqui são as ruínas de um zigurate. Então perceba que, lógico, que essa parte de cima aqui dele, ó, já não existe mais. Por quê? Poxa, tem mais de 5.000 anos, né? Então não tem nem como ficar aí o tempo todo bonitinho. Mas eu trouxe para vocês verem exatamente o formato que ele era. E aqui dentro você tinha várias salas que vai comportar várias coisas, como foi biblioteca, armazém, questão astronômica, a questão até de ritual mesmo. Alguns locais utilizavam essas partes para rituais. Então vai ser bem diversificado. Aqui são escadas gigantescas que tem aqui, ó, escadas. E falta a lógica a parte. Essa parte azul deve ser, gente, a parte que tem o observatório. Essa partezinha aqui, porque é a parte mais alta, mais fácil de observar e tal. Aqui, uma montagem de como seria, né? Esses zigurates, perceba que ele é bem protegido. Porque, imagine, você guarda toda a sua comida aí, ser invadido, o povo roubar. Aí o detalhe, ó, aqui a maioria vai ter muros sendo construídos em volta, até da sociedade em si, para proteger de possíveis invasões. Então você vai ter muitas proteções. E além daqui é que você tem outra proteção, que exatamente vai impedir que qualquer pessoa entre e acabe roubando a alimentação. É uma ruína. Então, como eu falei, não é à toa que a gente diz, olha, isso aqui tem tal estrutura, essa aqui é uma representação, porque a partir daqui, pelo formato da pirâmide, então você tem várias bases e as funções dele também são variadas. Então, aqui, a partir dessa observação, a gente conseguiu compreender de como seriam essas estruturas. Aqui são uns dois modelos de deuses, lembrando que a gente tem modelos diferenciados. Aqui tem o Pazuzu, que é o demônio assírio da febre. Aqui vai ser a ideia exatamente de quando vai surgir a ideia do demônio atual. Ali aqui ao lado, esse aqui, né, Pazuzu. Esse aqui vai ser um deus assírio. Lembrando que já vai várias sociedades, não vai haver só uma sociedade. Aqui é uma das sociedades. Aqui vai ser do Acádio e do babilônico. Aqui vai ser do assírio. A gente vai ver um pouquinho mais à frente as duas sociedades. As primeiras cidades da Mesopotâmia foram governadas por reis. Não lembra que eu falei? O rei aqui era visto como se fosse o mais bambambam, o mais poderoso. As cidades-estados, toda vez que eu falar de cidade-estado, eu estou dizendo que são cidadezinhas. É como se fosse, por exemplo, Feira de Santana. Mas ao mesmo tempo que ela é cidade, ela é importante, ela é um estado, ou seja, é como se eu tivesse falado, como se Feira fosse Bahia, ao mesmo tempo. Eram unidades autônomas com governos e força militar própria. Então, por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, nem Bahia, é Brasil, né? É como se Feira fosse Brasil. As cidades-estados eram cidades pequenas,
que se formava e se desenvolveu. Essas cidades poderiam sim fazer aliança com outras cidades, mas elas não dependiam das outras cidades. Aqui a gente depende, por exemplo, a feira depende da Bahia, que depende do governo federal, que é do Brasil em si. A gente não é autônomo, a gente não tem essa independência, a gente depende de outras instâncias, outros governos. Então aqui não, aqui eles não dependiam de ninguém, eles tinham autonomia. Exército, eles tinham seu exército próprio, eles tinham o governo próprio, suas leis próprias. Então, assim, quando eram cidades-estados, cada um tinha sua independência. A gente vai ver lá na frente que depois eles vão se tornar um império. A partir do império as cidades que existiam vão fazer parte do império. Aqui não, aqui cada cidade, ela é só por si só. Ela é cada um por si. Então ela vai ser mais forte, vai ser mais vai ter que desenvolver seu exército, né, para sua segurança. Vão ser instalados em determinados territórios, não vão ter suas cidades específicas. Foram por isso chamadas cidades-estados. Quando o rei dominava outras cidades-estados, formava-se um reino. Se dominasse povos diferentes, como fez Hammurabi, tornou-se um império. Então a gente vai ver todo esse processo. A gente está vendo aqui agora essas cidades, elas são cidades-estados, só que aí as cidades-estados vão ficar muito poderosas e vão dominar outras cidades-estados. A gente vai ver os reinos, que vai ser os sumérios, por exemplo, vai se desenvolver. Depois, esses não contentes em dominar só os reinos, alguns reis vão ficar tão poderosos que vão começar a dominar, né, outros grupos diferentes, de diferente língua, diferente cotidiano, rotina, diferentes leis. Então, a partir daí, eles vão pegar e vão criar os chamados impérios. Então, você tem, é como assim, aqui tem a cidade-estado. A cidade-estado, aí ela vai, você tem outras cidades-estados. Aí um rei vai e pega toda essa cidade-estado, aí você cria um reino. Aí você tem um reino aqui e você tem outro reino aqui, que são com culturas e sociedades diferentes. Aí chega um rei, pega tudo isso aqui e domina esse aqui. Quando o rei ele dominar isso aqui vai ser chamado de império. Entenderam? Então, a cidade-estado está aqui, um rei vai dominar a outra, então ele fica com a dele com essa outra, cria-se um reino. Aí o reino tá aqui, tem outro reino do lado. Aí ele vai e domina outro reino. Aí forma-se então um império. Algumas cidades destaques que a gente vai ver aqui no mapinha, você vai ter aqui, o mapinha não tá muito legal não, mas só pra gente ter noção. Aqui, cada pontinho aqui, por exemplo, vão ser cidades, estados que vão ser referência, né? A gente vai ver um pouquinho lá na frente. Aqui é a Babilônia, que você já deve ter ouvido falar muito de Babilônia, a queda da Babilônia. A gente vai explicar porque essa ideia bíblica sobre a Babilônia, de um modo geral. Babel, então, Babilônia, vai ter Acádia, Nínive, Uruk e Ur. São as cidades importantes de destaque. Por que eu boto as cidades importantes de destaque? Porque são cidades que vão ficar grandiosas, vão ficar poderosas. Então, você vai, a partir daí, você vai desenvolver uns povos que vai dominar o outro, que vai formar os reinos, e depois vai ter desses reinos que vai se desenvolver tanto que vão formar-se impérios. Aqui era um modelo da cidade de Ur, eu falei por isso que é o destaque que ela tem. Então, a gente vai ter o Ur, aqui vai ser a parte central, né? E, geralmente a parte de você tem o desenvolvimento da sociedade, a galera mais rica, a família do rei, aqui os zigurates que eu falo pra vocês, bem protegidos sempre. E em volta, que ó, você tá vendo isso aqui, quadradinho, vocês estão vendo isso aqui, são casas. Então em volta vai ter toda a população vivendo aqui. E aqui você tem plantações e tal. Aqui, mais uma vez, né, a divisão, você tem o rio Eufrates aqui atrás, você tem as plantações, aí você tem aqui a população vivendo de modo geral, o palácio do rei, os zigurates, os portos, os canais de irrigação. Aí, como eu falo para vocês, eles pegavam aqui, ó, faziam represas e puxavam para cá ó, o rio, faziam cavadas, escavavam, aí aqui estava o rio, aí o que eles faziam? Eles cavavam aqui um braço para poder entrar aqui. E aqui eles faziam meio que
como posso dizer, gente? Um local para você colocar embarcações e a partir daqui sair as alimentos ou chegar alimento também. Então você tem também vários profissionais, como eu disse, você vai ter a galera que vai da agricultura, a galera que vai para a pesca, a galera que vai fazer a questão do comércio. Você vai ter pessoas desenvolvendo outras questões aqui. Exatamente por quê? Porque você começa a desenvolver a cidade. Nem todas as cidades fazem a mesma coisa, né? Cada um faz uma coisa para poder diversificar e ter muito mais opções. Como eu disse também para vocês, ó, aqui onde fica o rei, você tem uma muralha para proteger. E em volta da cidade você também tem outra muralha para proteger de invasões. Então, se por exemplo tem uma invasão aqui, conseguindo derrubar esse muro, o muro era grande e alto, o que vai acontecer? Você vai ter a população toda aqui, mas para ele chegar aqui ao palácio do rei, para poder fazer alguma coisa com o rei, ou para roubar a alimentação ou no templo, o que é que vai fazer? Ele vai ter que passar por outro muro. Então ele vai ficar muito mais protegidos. Tá. Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as grandes civilizações. Só que lembrando, eu vou dar uma pausinha aqui para vocês, para não ficar também muito grande. E a gente vai começar a falar depois sobre a ideia das civilizações mesopotâmicas. A gente vai começar a falar sobre os sumérios, acádios, babilônicos, assírios e caldeus. Esses caldeus vão ser um segundo nome dado para os babilônicos, mas a gente vai ver um pouquinho à frente. É só para a gente ver também aqui os dois rios que eu falo para vocês. Um rio aqui, outro rio aqui, o Tigre e o Eufrates. E a partir daí a gente vai ver o desenvolvimento das cidades. Ou seja, aqui há os sumérios, que são os primeiros. Esse em vermelho aqui vai ser os sumérios. Essa galera aqui vai se desenvolver, conquistar outros reinos. E depois de conquistar outros reinos, ele vai ser conquistado, por exemplo, pelos babilônicos. Os acádios vão não ficar muito tempo, vão ser dominados pelos babilônicos. Os babilônicos, na sua primeira fase, vai chegar a esse aqui, esse verdinho estranho, verde azul, não sei. E por fim, os assírios, que vai atingir toda esta trajetória. Todo esse aqui verdinho, aqui o Egito, é o que a gente vai estar mais à frente. Então toda essa região aqui assim vai ser dos assírios. Olha a quantidade. Para o povo sem tecnologia que a gente tinha antes, olha o tanto que eles irão conseguir dominar. Mas a gente vai ficar por aqui essa aula. E na próxima aula a gente vai continuar então onde a gente parou daqui, para a gente poder fazer essa ideia, né? A gente vai começar a ver exatamente cada povo como se desenvolveu, algumas características importantes para poder chegar a essa dimensão toda. Então até a próxima aula, gente. Beijo.